Muito bem, pessoal. Aula, se acostumem, né? Tô falando isso pra gente se acostumar. Toda segunda-feira, às 8h30, uma aula. Traga caderno, caneta, ou sei lá, se quiser anotar no computador aí do lado, porque sempre tem bastante conteúdo e a ideia é trazer conteúdo aplicável na prática para vocês. Então, quem chegou depois, como eu sempre peço, né? Clica aí no coraçãozinho para impulsionar essa live. Clica no aviãozinho, chama os amigos para participar, tem bastante coisa legal, bastante coisa para você aprimorar aí na sua profissão. Pequena criança, seja bem-vinda. Só aprendizado com o Prof. Bruno, muito obrigado. Aline, seja bem-vinda. Muito bem, pessoal. Então, dá um resumo aí para vocês hoje. Já tô aqui tudo preparado, ó. Quem tá aqui, né? Para variar, não pode faltar. O Gil, né? O Gil tá sempre aqui. Quadril. Hoje eu vou citar algumas lesões, mas citando, né? Relacionando com a parte anatômica, estrutura e função. Beleza? Então vamos focar bastante na base dessa articulação tão importante que é a articulação do quadril para uma estabilidade, movimento de uma forma geral do nosso organismo. Para quem está chegando agora, quem está me conhecendo, né, recentemente veio me curtir ou me seguir aqui, eu sou o Bruno Aldenucci, eu sou formado em fisioterapia e educação física, eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício, tenho meu mestrado em biologia celular molecular, com área de concentração em fisiologia, tem algumas outras formações, FMS e FBB também, de Functional Training Prescription Specialist, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Também tem essa menção honrosa do CREFITO 8, por onde eu trabalhei de 2015 a 2018, é o Conselho de Fisioterapia aqui do estado do Paraná, apoiando, né, defendendo a profissão e dando palestras e treinamentos pelo Paraná todo. Beleza, pessoal? Como sempre, então, vão clicando aí, impulso para um coraçãozinho, curtindo, né, essa live, e ao longo da live ao longo da aula, vocês podem deixando os comentários aqui, as dúvidas, para aí a gente ir discutindo, eu vou respondendo também. Para começar, então, estrutura do quadril. Então, a gente fala muito sobre o quadril e já vem a ideia da articulação coxo-femoral. Mas nós temos outras estruturas que estão envolvidas ali também, que são muito importantes, que a gente tem que dar uma certa atenção também. Porque só a articulação coxo-femoral, ela pode influenciar em outras articulações. E outras articulações também podem influenciar na coxa-femoral. Pegar lá aqui o Gil, né, para mostrar para vocês. Primeiro, nós temos aqui o ilíaco, essa estrutura aqui. Vamos só relembrar rapidamente, né, a anatomia. E aqui nós temos o sacro, que é essa estrutura triangular no final da nossa coluna. Então, lombar, né, torácica e lá cervical. Então nós temos a articulação aqui da L5 com S1, né? Depois temos essa articulação do sacro com o ilíaco, que é chamada sacroilíaca. Articulação sacroilíaca. Aqui já começa a ter algumas questões importantes, né? Então a articulação sacroilíaca é uma articulação do tipo diartrose. O que é diartrose? É uma articulação que ela tem uma certa mobilidade. No caso, a sacroilíaca não tem muita mobilidade, mas ela tem. O que fica trazendo um insight para nós, que se ela tiver com a sua mobilidade reduzida, olha só que importante isso. Se você tem a articulação sacroilíaca com a mobilidade reduzida, vai interferir na sua coluna, vai interferir em outras estruturas. Então a articulação, primeira que nós estamos falando, sacroilíaca, entre o sacro e o ilíaco, ela tem movimento, sim, ok? Já vou falar um pouquinho mais sobre a relação do movimento com as outras estruturas. A principal lesão que nós encontramos aqui é a sacroileite, a inflamação dessa articulação, beleza? Seguindo, nós temos aqui a articulação coxofemoral. Então eu tenho o acetábulo, que é o buraquinho aqui, né? O acetábulo, ele tem algumas possibilidades de posicionamento. Nós temos o acetábulo anterovertido,
que ele está olhando para frente, então o buraco está mais apontado para frente, que é esse buraquinho aqui onde encaixa a cabeça do fêmur, ó. Ele pode estar mais apontado para frente, é o acetábulo anterovertido. O retrovertido ele está apontado para trás. Eu tenho o acetábulo mais fundo, onde a cabeça do fêmur vai entrar mais. Se ela entra mais, ó, a mobilidade vai estar reduzida, pessoal. Porque se ele entra mais profundamente, ele vai ter um atrito ali com a face, com essa lateral, anterior ou posterior do acetábulo, ok? Se eu tenho um acetábulo mais raso, é como ele está aqui, ó. Aí ele vai ter grande mobilidade sem ter atrito. Se ele tivesse encaixado lá dentro, essa bolinha que a cabeça do fêmur nem aparecesse aqui, a chance de impacto seria maior. Ok? Isso é uma alteração anatômica que acontece, pode aparecer, né, em algumas pessoas, alguns pacientes, alguns clientes, e você consegue identificar isso num exame de imagem, ok? Sejam muito bem-vindos. Quem chegou depois aqui, o Gil Rapel Rapina, sempre presente também nas nossas aulas, professor William Sena, Sandro, Graça Canina, Anderson Biasotto, RF Reis, Jordan, G, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de quadril. Estamos já falando aqui sobre a estrutura desta região. Acabei de falar aqui sobre a coxa femoral, as possibilidades do acetábulo, ok? Então vendo essa partezinha aqui, ó, cabeça do fêmur é a bolinha, depois eu venho o colo do fêmur que é mais fininho. Aí a gente vem para o trocânter maior aqui e trocânter menor aqui. Ok? Essa parte que é mais fininha aqui é chamada o colo do fêmur. Nós podemos ter uma alteração do colo mais espesso. Se o colo é mais espesso, consequentemente, quando você for fazer movimento, vai estar diminuído também, porque vai ser quase que tudo reto aqui, ó, uma coisa só, e pode causar atrito, certo? Então também é uma outra alteração anatômica que nós temos que ficar atentos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Vamos trazer isso para a prática, ok? Porque é o seguinte, eu vejo muito o pessoal que avalia, né, que não é muita gente que avalia, identifica uma alteração de mobilidade dessa região. E essa alteração de mobilidade da coxa femoral vai influenciar muito em algumas lesões e outras articulações, já vou comentar, ok? Mas aí a gente fica com aquela questão na cabeça, alteração de mobilidade, eu vou alongar, vou fazer liberação miofascial, mas não é só isso. Nós temos alterações anatômicas e temos testes para identificar isso. E se você ainda não conseguiu identificar nos testes, você tem exames complementares para te trazer isso. Um exame de imagem, um raio-x, você consegue identificar essas alterações ósseas. Simples, bem simples, porém criterioso, tem uns passos a serem seguidos, certo? Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso. Olha só, se você tem uma redução de mobilidade, você pode ter as questões envolvidas aí com distensibilidade dos tecidos, e aí sim, alongamento, face e por aí vai, ou também você pode estar relacionado com a questão mais articular, cápsula articular, artrite, artrose, osteoartrose. Então eu fiz um post, tá lá no meu feed, sobre fatores que influenciam na mobilidade articular. Se você ainda não viu, vai lá, dá uma olhada naqueles fatores, salva para nunca mais esquecer, porque você entendendo isso, você avalia o teu paciente ou o teu aluno, você vê que ele tem uma mobilidade reduzida e você começa a levantar hipóteses. Hipóteses de redução de mobilidade articular. Tá lá o postzinho, só você vê as possibilidades lá. E você consegue daí correlacionar com outros achados clínicos para você chegar a um diagnóstico ou determinar alguma condição ali, né? Então tá vendo como conhecer anatomia é muito importante, ok? Seguindo, aqui ó, nós temos a sínfise púbica. Então eu tenho o ilíaco, o isquio, né, aqui embaixo, tuberosidade isquiática. Fala, sócio! Ó, até meu sócio assistindo aí hoje. Alisson, seja bem-vindo. Emerson. Tive que até interromper o raciocínio, porque meu sócio tá aí assistindo, né? Valeu pela presença. Então aqui, ó, sínfise púbica. Sínfise púbica. Então um isquio, um ilíaco, né, o isquio, e aqui eu tenho a sínfise púbica. Aqui nós podemos ter a famosa sinfisite, ou o pessoal chama aí, né, de uma forma geral, pubalgia. Pubalgia, que é a dor no pubis,
né? Mas a sínfisite, então, é a inflamação da sínfise púbica. Isso pode acontecer também por alterações de movimento. Muito bem, pessoal. Nossa, seja muito bem-vindo, Juarez, Bruno, Gílio, Xará, ó, cara, cheio dos ilustres aqui. Obrigado pela presença. Silvana, seja muito bem-vinda. Estamos falando então sobre a estrutura e função do quadril. Aí, pessoal, a parte óssea, né? Simples, sacro, ilíaco, o isquio, né? Coxo femoral, com fêmur, tranquilo. As três principais lesões que nós podemos ter ali entre as articulações, sacroiliaite, o impacto femoroacetabular, que eu falei algumas possíveis causas, né, de alterações anatômicas do colo do fêmur, da cabeça, né, e do acetábulo também, e a sínfisite, aí que pode acontecer ali na sínfise púbica. Valeu, Juarez, obrigado, cara, obrigado pela parceria, obrigado pelos comentários. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a questão mais cinesiológica, biomecânica, né? Então, assim, a articulação coxofemoral, ela é uma articulação também diartrodial do tipo esferoide. O que é diartrose? É que tem cápsula articular, líquido sinovial, né? Esferoide, que é uma esfera do tipo bola-soquete, né? Então é uma articulação triaxial, ela vai se movimentar nos três planos. Então ela vai ter movimentos no plano sagital, flexão e extensão, abdução e adução, né, que ele não faz muito aqui o Gil, né, ele é meio travadinho, abdução e adução no plano frontal, e no plano transverso nós temos as rotações que ele não vai fazer aqui mesmo porque ele é preso por um parafuso, mas nós e nossos clientes fazem a rotação interna e a rotação externa, ok? Se nós temos uma diminuição de mobilidade aqui, da articulação do quadril, já que ela é uma articulação muito móvel, triaxial, porque está nos três eixos, então ela é muito móvel. Se nós temos uma diminuição de mobilidade da articulação do quadril coxofemoral, principalmente, nós vamos trabalhar mais com outras. Se eu tenho uma redução de mobilidade do quadril, eu posso aumentar a minha mobilidade na região lombar. E a região lombar geralmente não, nós preconizamos mais por estabilidade. Existe uma síndrome chamada síndrome hip-spine. Até uma aluna minha de TCC defendeu um trabalho sobre esse tema. Então a síndrome hip-spine, olha só, hip-spine diz que alterações de quadril podem levar a lesões ou alterações ou disfunções de coluna. Então, se eu tenho uma redução de mobilidade do meu quadril, eu posso sobrecarregar minha coluna. Vou tentar mostrar aqui com o Gil, que ele é reduzido mesmo, ó. Não tem, vamos supor, na verdade a mobilidade do tornozelo dele é reduzida, né? Mas vamos supor que ele só vai até aqui, ó, o quadril não vai mais, né? Então, o que acontece? Se ele não tem mais flexão de quadril e ele querer continuar, né, a realizar essa flexão do quadril, vai fazer uma retroversão. Faz uma retroversão pélvica e influencia na articulação, na região lombar. Deixa eu tentar mostrar aqui com a minha mão que vai ficar mais fácil. Veja, você tem uma liberdade de movimento, ó, coxo femoral, né? Então você tem o acetábulo tá lá, né, no ilíaco ali, junto todo na pelve. Então você vai ter um movimento, vamos supor que travou. Você vai fazer isso, ó, movimenta junto. Se você tem mais liberdade de movimento, se você tem um acetábulo menor aqui, ó, mais liberdade de movimento. Se ele é maior aqui, ó, você tem impacto, ok? E aí, dependendo, rotação é a mesma coisa. Se você tem a rotação reduzida, só foi até aqui, você vai trazer, ó, você vai trazer toda a tua pelve e você traz a coluna junto. Se você tem uma rotação mais ampla, melhor, né? Então, acho que eu já comentei também em outro momento, eu comecei a observar meus pacientes com redução de rotação interna de quadril, quer dizer, vamos lá, voltando, os pacientes com dor lombar e queixa, né, de dor lombar e desconforto, eu comecei a observar na avaliação que a maioria, ou grande parte, tinha uma redução de rotação interna de quadril. E aí a gente foi buscar nas bases de dados e encontrei também aí nos artigos uma certa relação. Ou seja, redução então de rotação interna do quadril está relacionada com uma sobrecarga, talvez lombar, síndrome hip spine de novo,
né, que pode trazer então esse desconforto. E aí muitas vezes a gente fica batalhando, né, batendo em cima ali da dor lombar, da dor lombar, da dor lombar. E o problema, a causa não é ali, às vezes ali é só a consequência, ok? Isquiotibiais e glúteos são os principais responsáveis por essa limitação de mobilidade. Sim, então, quer dizer, os principais, acho que tem bastante coisa aí, não sei se dá pra gente dizer principais. Mas assim, isquiotibial encurtado, ele pode trazer para uma retroversão também, e a gente tem ainda dependendo do movimento, né, que você vai realizar, se você tem uma atividade maior do isquiotibial em relação ao glúteo, você pode ter uma anteversão uma anteriorização da cabeça femoral, que é o que a gente chama de dominância sinérgica. Deixa eu tentar explicar isso aqui rapidinho. E aí você vai ter alteração de mobilidade também. Então aqui, ó, né? Se você tem um glúteo máximo atuando, ele tende a tracionar, encaixar e fazer a extensão. Se você tem um isquiotibial atuando mais do que o glúteo, que é o que a gente chama de dominância sinérgica, o isquiotibial ele vai lá na tíbia, então ele tem uma inserção distal. Quando ele puxa distalmente, ele vai tender a jogar a cabeça femoral para frente. E com isso você pode aumentar o atrito. E com isso você pode até, numa posição estática, ter uma anteversão. E se o isquio está encurtado, quando você vai fazer movimento, você vai ter a retroversão. Ok? Isso vai influenciar bastante aí também na biomecânica e nas possíveis lesões e, consequente, a mobilidade. Mobilidade está relacionada com a questão da distensibilidade dos tecidos, mas também com a questão articular. Né? Às vezes a gente entra com técnicas mais articulares, às vezes mais alongamento, liberação e por aí vai. Outra questão que a gente falou da rotação interna é os rotadores externos muito tensos, muito encurtados. Então, assim, o assoalho pélvico, ele serve, junto com os outros músculos do corpo, a dar uma estabilidade central, né? Então, se o assoalho pélvico ele não está fazendo a função dele, nós temos uma substituição, vamos chamar assim, uma substituição muscular. Então, vamos pensar assim que ele está inibido. A gente usa essas palavras inibido e substituição, mas não é assim. Ele está inibido dormindo e o outro substituiu totalmente a função dele, né? A gente vai em termos percentuais. Mas o assoalho pélvico ele tem que sustentar a pressão ali por baixo, né, da pelve, logicamente. Se ele está fraco ou inibido, a gente vai ter uma substituição, principalmente pelos rotadores externos, principalmente o piriforme. E aí, o que pode acontecer? Tem uma tensão e encurtamento desses músculos, causando uma rigidez, redução de rotação interna e possivelmente ainda a síndrome do piriforme, já que esse piriforme está tenso, comprimindo o nervo ciático lá, e o resto vocês já sabem, ou a maioria já sabe. Quem não sabe, pesquisa lá sobre a síndrome do piriforme. Beleza? Então tem algumas questões bem importantes. Se você tem uma postura em pé, cadeia fechada, estático, um encurtamento do ilho psoas do reto femoral, você vai ter uma anteversão pélvica com uma hiperlordose, porque o ilho psoas vai puxar as vértebras lombares para frente, o psoas na verdade, né? E o ilíaco vai puxar o ilho, né, para frente, ok? Então você vai ter uma anteversão. Se você tem uma anteversão, você vai ter uma alteração de posicionamento também ali da articulação coxo-femoral. Você tem uma anteversão, talvez você fique mais não é? Você tem mais mobilidade para extensão, mas para flexão vai ficar prejudicada, ok? Se você tem mais retroversão, aí você tem uma capacidade maior de flexão, mas a extensão está prejudicada. E a mesma coisa o acetábulo, né? Sem pensar na pelve inteira. Se o teu acetábulo está olhando para frente, a tua extensão aqui fica prejudicada, mas a flexão vai bem. Se ele está olhando para trás, a flexão fica prejudicada, mas a extensão vai muito bem, né? Então, assim, a gente tem que pensar nos músculos de uma forma geral, mas, logicamente, a gente encontra muito, né, na nossa prática aí, os isquiotibiais encurtados. Beleza? Então, falando já de músculos, né? Vamos trazer os principais flexores de quadril e vou tentar trazer isso para a nossa prática do dia a dia. Os principais flexores de quadril, nós temos ali o ilho psoas, né? O psoas maior e menor, saem das vértebras lombares
das vértebras lombares e vem para o trocânter menor. Vértebras trocânter. Então eles fazem flexão do quadril. O ilho sai da asa aqui do ilíaco, né? E vem para o trocânter menor, faz flexão. O reto femoral vem da espinha ilíaca antero-inferior, que é essa aqui, não é a antero-superior, é a antero-inferior, e vai lá, né, tendão patelar, e também faz a flexão do quadril. Se nós temos o ilho, né, e o reto femoral encurtado, eles vão trazer em cadeia fechada. Eu estou com meu pé preso no chão, eles estão encurtados, eles vão puxar a origem em direção à inserção. Então eu vou ter uma anteversão pélvica. E o psoas, que está nas vértebras lombares, ele vai puxar as vértebras para frente e eu vou ter uma hiperdordose. Tá? E nós ainda temos o sartório, né? O sartório, ele vem da espinha ilíaca antero-superior, cruza, né? E vai lá inserir na pata de ganso. Ok? Também ajuda na flexão do quadril, mas ele faz ainda rotação externa também do quadril, né? Ok? Extensores, principais extensores, glúteo máximo, extensão, e o isquiotibial ele atua como um sinergista, é um acessório, ok? Então o principal extensor, glúteo máximo, e o sinergista seria o isquiotibial, ok? Abdutores, glúteo médio, mínimo e tensor da face lata, fazendo abdução. Adutores, né? Que aqui ele não vai fazer, porque ele é parafusado aqui. Então os adutores, nós temos o grácil, que é biarticular, vai lá na pata de ganso, né? Passa pela articulação coxo-femoral e articulação do joelho. Nós temos o pectíneo, o adutor magno, curto e o longo, ok? Rotadores externos, então nós temos o glúteo máximo participando, né? Se vocês derem uma olhada lá na anatomia, olha a importância da base, né? Veja o sentido das fibras, então ele tem umas fibras que têm um sentido, que fazem isso do glúteo máximo, então ela tem a capacidade de rotação externa. E os principais rotadores externos são os pelvitrocanterianos. Obturador interno e externo, né? Gêmeo superior e inferior, o quadrado femoral e aquele famoso piriforme. Rotadores internos nós temos o glúteo médio e mínimo, sendo que o glúteo médio, né, a gente tem fibras, como ele é um leque, né, o glúteo médio, a gente está vendo estudos aí que tem fibras anteriores mais para rotação interna, fibras posteriores mais rotação externa. Então é uma coisa aí que ainda meio nebulosa para a gente, né, mas a gente assume ainda, olha nos livros, né, da anatomia, enfim, rotadores internos, glúteo médio e mínimo, ok? Muito bem. Essa parte dos flexores, que eu comentei ali da parte em cadeia fechada, é muito importante também a gente pensar nos abdutores e rotadores externos, né? Então se eu pensar que eu estou com o meu pé preso aqui no chão, então ele está com o pé fixo aqui no chão, e eu vou trabalhar com os abdutores vão puxar o joelho para fora, ó, certo? Porque eles vão puxar o fêmur para a abdução, mas o pé está preso no chão, então ele vai fazer isso, ó. Ele vai evitar o valgo, ou o valgo dinâmico. E os rotadores externos a mesma coisa, você tem uma rotação interna aqui, que eu não consigo fazer, né, com o Gil, não consigo realizar a rotação interna porque ele é fixo, então, deixa eu ver se eu vou conseguir demonstrar aqui, né. Você tem uma rotação interna, então pensa que aqui é a frente, né? Então a rotação interna, aí se você faz a rotação externa, o teu joelho tende também, quanto mais rotação interna, mais valgo, quanto mais rotação externa, mais varo. Então você tem que ter um equilíbrio entre essas estruturas. E aí, né, o pessoal que também é do treinamento, os personagens, eu acho interessante a gente programar, fazer a periodização do teu aluno com equilíbrio nessas estruturas. Por isso que a avaliação, de novo, é importante, né? E por isso que a base é mais importante ainda, porque você tem que entender isso para você, que é a base, né? Entender a anatomia, estrutura. Aí você traz isso para avaliação, você avalia e aí você vai tentar dar o equilíbrio para esse teu cliente. Então, se você faz muito treino, por exemplo, não é que isso vai acontecer sempre, tá? Mas pode acontecer. Se você faz muito treino para abdutores, né, e eles podem encurtar, que glúteo médio e mínimo, que são rotadores internos, você pode ficar com a rotação
Daí a externa é prejudicada, porque se o rotador interno está encurtado, a rotação externa fica prejudicada. E o contrário, se trabalha muito os rotadores externos, a rotação interna pode... eles encurtarem, quer dizer, né? Você pode ficar com a rotação interna prejudicada. Por outro lado, a gente vê estudos onde o pessoal sedentário foi comparado com o pessoal que fez exercícios de musculação sem fazer alongamento e observou melhora na flexibilidade. Tá? Então a gente tem que ver aí essa questão de encurtamento, tá? Não é tão simples assim, por isso que você tem que avaliar. Avaliar, ver se tem lá a angulação normal ou os testes de comprimento tá tudo normal, e aí você sabe que você tem um equilíbrio, ok? Isso é bem importante. Quando a gente pensa ali em lesões, em correção postural, eu penso muito nisso, né? Aplico os testes, identifico possíveis encurtamentos, faço o teste para ver se tem alguma alteração óssea, se tiver exame de imagem, correlaciono com o exame de imagem, e aí a gente vai entrar com uma estratégia corretiva e tentar ter o diagnóstico aí também, ok? Pessoal, mais uma coisa importantíssima aqui, que é essa substituição muscular que comentei com vocês. Então, quando a gente tem um músculo que ele está muito tenso, fraco, né? Geralmente o músculo mais encurtado ele pode perder, né, força e perder atividade. Então a gente vai ter uma substituição para um outro, ok? Então olha só, se eu tiver um glúteo médio e mínimo inibido, eu vou ter uma substituição por um tensor da face lata e o quadrado lombar principalmente, ok? Só que o tensor da face lata e o quadrado lombar, eles não têm exatamente a mesma função, né? O mesmo papel, vamos dizer assim, do glúteo médio e mínimo. O que vai acontecer? Nós podemos ter um desnivelamento pélvico, que isso vai causar, muitas vezes, maior impacto de um lado em relação ao outro, né? Se a pelve fica assim, né? Você pode causar mais impacto e desenvolver uma lesão de quadril, né? E também pode acontecer, porque também há uma possibilidade de glúteo médio e mínimo estarem inibidos, tem uma solicitação maior também do reto femoral, querendo buscar mais estabilidade, e aí você tem uma curvatura da lombar aumentada. Quando a gente tem pessoas maior e menor, né, que são aqueles que saem das vértebras lombares, vai para o trocânter menor, encurtados, nós vamos ter uma substituição pelo reto femoral, tensor da face lata e eretorose da espinha. Tá, professor, tá ficando confuso, não estou entendendo. Então, ó, o iliopsoas, ele não é flexor de quadril? Sim, mas quando eu estou em pé, cadeia fechada, ele vai puxar as vértebras lombares para frente. Se os dois tensor da face lata estiverem atuando junto, eles vão puxar a pelve para frente. Por quê? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Quem não lembra, o tensor da face lata, espinha ilíaca anterior inferior, aqui ó, vai uns 2 dedos aqui ó para a crista e ele vem em diagonal, né? Em direção, mais ou menos, direção do trocânter maior, tá? Então o tensor da face lata, ele é meio diagonal assim, ó. E aí ele vai contrair, e se você está em cadeia fechada, ele não vai fazer a abdução, né? Porque você está com o pé preso, ele vai puxar o ilíaco para frente. E aí se você tem um mais encurtado de um lado que o outro, ele puxa um ilíaco para frente, aí você tem uma rotação da sua coluna. Porque, vamos lá. Porque é o seguinte, os dois ilíacos estão aqui e você tem uma coluna em cima. Se um rotacionou aqui, ó, vai acontecer isso, ó, leva o sacro junto, né? E aí você tem uma rotação da curvatura lombar. Só que você não vai ficar rodado para um lado. O que o organismo faz? Te puxa para a linha média. Então você tem uma rotação vertebral. Uma foi para um lado, outra foi para o outro, que gera um estresse ali naquela articulação. Ok? Então substituição. Pessoas maior e menor, fracos, né? Você tem uma substituição para o tensor da face lata, reto femoral e eretores da espinha. Ok? O pessoal fala muito, tem falado, né, bastante assim, a gente fala, só voltando um pouquinho, que o iliopsoas, todo mundo está alongando, fazendo liberação do iliopsoas, porque ele é anteversor, porque ele faz hiperlordose, né, e por aí vai. Mas em muitas disfunções de quadril, tá faltando fortalecimento do psoas, né, e às vezes a gente não quer dizer que o alongamento vai impedir, né?
Às vezes até é importante, porque se o comprimento muscular está muito reduzido, ele vai perder força. Então é interessante você ganhar flexibilidade e fortalecer. Mas olha só, se você tem uma inibição do psoas maior do menor, você vai ter a substituição por esses grupos musculares, né? E aí você vai ter uma rigidez do tronco. Porque o tensor da face lata vai trazer para a anteriorização. O tensor da face lata vai fazer com que você tenha essa hiperextensão, né, lombar. E aí também pode trazer outras condições, como eu falei ali, essa rigidez do tronco. Glúteo máximo inibido, já comentei lá no começo, isquiotibiais dominantes. Então eu tenho uma dominância sinérgica dos isquiotibiais. O isquiotibial sendo dominante, a cabeça do fêmur, parece que você está olhando de lado, né? Ela tende a fazer isso aqui, ó. Quando eu estou atuando com o glúteo, ele vai encaixar e daí vai fazer um movimento aqui, ó. Quando é o isquiotibial, o primeiro movimento, por causa da sua inserção distal, tende a fazer uma anteriorização da cabeça femoral. Se o acetábulo está aqui, né, ó, tem ele vai impactando ali, ó, né? E o labrum, que é aquela membrana que reveste o acetábulo e aumenta até a superfície de contato com o fêmur para evitar luxação e por aí vai, né? Ele pode começar atritando ali no labrum e causar as lesões labrais. Quem tá lá já no canal do Telegram, eu vou colocar um artigo sobre a reabilitação em lesões labrais, muito interessante. Esse artigo tem 4 fases, certinho, o passo a passo, e eu gosto muito desse artigo porque ele aborda uma coisa que eu uso sempre na minha prática clínica, que é critérios. Eu tenho critérios para prescrição de exercício, eu tenho critérios para progressão. Eu não acho simplesmente, quer dizer, não vou assim simplesmente dizendo, eu já acho que ele está fortalecido e agora eu vou progredir de fase. Eu tenho critérios para isso. Tem Trendelenburg, sinal de Trendelenburg? Não. Tem flexibilidade de um lado 75% em relação ao outro no SLR lateral? Tem. Então é o critério para liberar para uma próxima fase. E assim vai, né? Não faço as coisas muito na loucura. Então vou deixar esse artigo para vocês. Quem está lá no canal do Telegram, quem não tá, vai lá. Meu link na bio, tem o link lá, senão no Stories eu postei há pouco aí, um Stories com o link também pro canal do Telegram. Quem tá no grupo do Telegram, pessoal, estamos só pro canal agora. O grupo ele vai deixar de existir, então quem tá no grupo já migra pro canal. No canal vai ter discussão de estudo de caso, vai ter colocação, né, de artigos e, por exemplo, o resumo dessa aula aqui vai estar lá no Telegram também para quem quiser acessar um resuminho bem interessante. Professor, conteúdo muito bom, infelizmente vou precisar sair, obrigado por compartilhar. Eu que agradeço, Juarez, pela presença, valeu, cara. Inclusive, teremos um evento em março aqui, né? O Juarez vai estar presente comigo lá, um grande convidado. Obrigado, Juarez, pela presença. Vamos fazer uma live aí qualquer dia também junto. Pessoal, estamos seguindo, né? Glúteo máximo. Eu também posso ter uma solicitação dos isquiotibiais, como eu falei, uma solicitação do piriforme, acabar causando a anteriorização da cabeça femoral, que eu já comentei, né, para vocês. Assoalho pélvico, opa, bati aqui na mesa. Assoalho pélvico inibido, a gente vai ter solicitação aí dos rotadores externos, como eu comentei com vocês, e aí vai ter um déficit de dissociação coxofemoral, ou seja, é aí que a gente vai ter aquela rigidez, principalmente vindo dos tecidos moles, não é uma rigidez articular, estrutura anatômica, né? Opa, será um prazer só marcar a live. Fechado, abração, Juarez. Muito bem. Retomando então, pessoal, resumão da nossa aula. Estrutura do quadril. Geralmente a gente relaciona a coxa femoral, mas não é só isso, né? Você tem que ter aquela movimentação ali sacroilíaca, por mais leve que seja, mas tem que ter. Se você não tem essa movimentação sacroilíaca, você pode ter uma sobrecarga coxa femoral, principalmente lombar, ok? Se você tem uma rigidez coxo-femoral, você vai precisar mais movimentação do ilíaco em relação ao sacro. Pode desenvolver a sacroileite, que é a inflamação. Certo? Nós falamos da sínfise púbica, a mesma coisa, né? Se você tem uma redução de mobilidade ali de quadril, que são 2 quadris, finge que o acetábulo está aqui, né? Se eu não tenho muita mobilidade, o ilíaco começa a ter que movimentar mais e a sínfise começa, né? Então eu falei da substituição ali do glúteo médio e glúteo mínimo.
se eles não estiverem atuando muito, nós podemos ter o desnivelamento pélvico. Você faz lá o sinal de Trendelenburg. Desnivelamento pélvico causa um desnivelamento na sínfise púbica. Pode causar, né? Diferença, discrepância de comprimento de membros pode causar uma discrepância na sínfise púbica. Inflamação. Se eu tenho um impacto femoacetabular ou tenho um acetábulo mais profundo, que minha abdução está reduzida, quando eu vou para a abdução travou, aí eu tenho que mexer, ó, aí o ilíaco tem que dar uma, certo? Então, atrito não, sobrecarga na sínfise púbica. Pode desenvolver a sinfisite também. E lógico, né, o clássico, os adutores encurtados ou muito fortes, né, os jogadores de futebol, traz lá também a sinfisite ou a pubalgia, ou a sínfise púbica, como quiser chamar. Então, essa parte inicial sobre as 3 principais articulações, estrutura envolvida, músculos, e aí a gente falou a participação dos músculos e quando tiver uma inibição, a substituição por um outro grupamento, que aí traz bastante, pode trazer, né, disfunções. Então é importante sempre avaliar, ver a amplitude do movimento e tentar identificar também nível de força, certo? Pessoal, dúvidas podem deixar aqui nos comentários, quem tiver mais dúvidas, relembrando quem entrou depois, uma galera que entrou depois, que esse conteúdo tem um resumo lá no canal do Telegram. Quem ainda não faz parte do canal do Telegram, vai lá na bio, entra lá no canal, no Stories também deixei lá um linkzinho, então clica lá, entra no canal do Telegram. A gente vai colocar um artigo muito legal sobre reabilitação depois do reparo, né, do lábrum acetabular, as fases. Então até um estudo que ele foi feito voltado para essa lesão, mas eu amplio o que ele diz lá, né, aquelas fases, eu adapto aquele conteúdo para outras lesões também, muito interessante. O resumo então vai estar lá no canal do Telegram, e toda segunda-feira uma aula, como eu já comentei lá no início, muita gente chegou depois, então traga o caderno, traz a caneta, porque aula com bastante conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Quanta coisa a gente falou aqui sobre base, anatomia, né, estrutura óssea, músculos, função dos músculos em cadeia aberta e cadeia fechada, substituição muscular quando tem um inibido, que você pode aplicar isso na prática, você pode desvendar o caso do seu paciente, do seu aluno, trazer isso para a sua prática clínica diária. Tem que saber, pessoal, a base é tudo, né? Como eu sempre falo, a base vai te dar um raciocínio clínico. Depois você pensa na avaliação, que vai te dar o que fazer. Depois você pensa no topo, que é a prescrição, que é o como fazer. Certo, pessoal? Mais uma vez agradeço a presença de todos aqui nessa aula. Nos vemos toda segunda-feira, às 8h30 da noite, aula aqui no Instagram comigo. Abraço, nos vemos, tchau!